Ok, amigos, voltamos com o nosso segundo bloco. Na tela, venham comigo, olhe lá, falando aqui da classificação dos serviços, públicos. Falamos quanto à essencialidade, ou quanto aos destinatários, E vimos aí que quanto à essencialidade, eles podem ser classificados em próprios ou impróprios, e quanto aos destinatários gerais e individuais, os individuais podendo ser compulsórios ou facultativos. Basicamente, essa é a classificação que você precisa guardar e levar para a sua prova. Bom, primeira classificação, quanto à essencialidade. O que nós precisamos ver, Eden? O que significa serviços próprios? O que significa serviços impróprios? Na tela, observe, os serviços próprios, meus caros, também podem ser chamados de propriamente ditos. Próprios, também chamados de que, Eden? De propriamente ditos. Serviços próprios ou propriamente ditos significa o quê? Aqueles serviços, essa era uma classificação do Eli Lopes Meirelles, que eram chamados ditos essenciais, indispensáveis. Então, o Eli Lopes, ele classificava os serviços próprios ou propriamente ditos como sendo aqueles serviços essenciais, como sendo aqueles serviços indispensáveis. Se o serviço ele fosse essencial, se ele fosse indispensável para uma boa qualidade de vida dos cidadãos, ele era um serviço próprio. Um serviço indispensável, um serviço essencial, ele é próprio, por isso chamado de serviço propriamente dito. Na tela, olhe lá, por outro lado, os serviços poderiam ser, para Eli Lopes Meirelles, impróprios, também chamados de que, Eden? Se os próprios eram chamados de propriamente ditos, os impróprios, por sua vez, eram chamados de utilidade pública. Impróprios ou de utilidade pública. Impróprios ou de utilidade pública. Impróprios ou de utilidade pública. Para Eli, que faleceu em 90, é preciso que se diga, os serviços essenciais, ou melhor, desculpe, os serviços impróprios seriam aqueles ditos não essenciais, secundários. Então a ideia basicamente é essa. Próprios ou propriamente ditos seriam serviços essenciais, seriam serviços indispensáveis, próprio ou propriamente ditos, essenciais e indispensáveis, serviços impróprios ou de utilidade pública, serviços impróprios ou de utilidade pública seriam quais, Eden? Os impróprios ou de utilidade pública seriam aqueles ditos não essenciais. Seriam aqueles serviços, a rigor, chamados de serviços dispensáveis. Seriam os serviços dis e não indis. Seriam aqueles apenas dispensáveis, secundários. Seriam aqueles serviços não essenciais. Professor, Eli faleceu em 90. E aí, essa regra de Eli, ela deve ser analisada de maneira bem cuidadosa, com temperamentos, eu diria. Por quê? Porque o Eli ele dizia o seguinte, olha lá, além de classificar os serviços em próprios e impróprios, Eli dizia que esses serviços próprios, os da letra A, os primeiros, eles não poderiam ser delegados e transferidos ao particular, mas que apenas os serviços classificados como impróprios, vale dizer, ditos não essenciais, apenas os impróprios, os ditos não essenciais, apenas eles admitiriam essa delegação e transferência ao particular. Bom, ocorre que essa ideia, a gente já sabe, ela não se coaduna com a nossa realidade. Por quê, professor? Veja o que acontece hoje. O fato de não ser delegado não bate mais com a essencialidade. Porque a gente tem serviços que são tranquilamente reconhecidos como essenciais, que já estão nas mãos do particular, como no caso do transporte coletivo, da telefonia, e pelo conceito de Eli, o essencial não poderia ir para esse particular. Então essa classificação de Eli, portanto, foi antes das privatizações, antes da lei de concessão e permissão. Esse conceito dele já não é compatível com a nossa realidade, embora as provas muitas vezes cobrem. Eu falo porque ainda cai na prova, mas você não pode se prender ao exemplo. Na prova basta o conceito. Cai simplesmente assim, o serviço essencial não pode ser delegado e o serviço de utilidade pública pode. É só isso. Então, como a prova ainda cobra esse conceito, você fica o que, Eden? Você não se prende aos exemplos. Repito, o exemplo já se torna arcaico, já se torna ultrapassado. Afinal de contas, repito, nós temos serviços que são serviços essenciais, mas que nem por isso foram impedidos de ser transferidos, nem por isso foram impedidos de ser delegados para particulares. Os serviços essenciais nem por isso foram impedidos de ser transferidos e delegados para os particulares.
como telefonia, como, por exemplo, o transporte público, são serviços essenciais. Alguém vive hoje sem um sistema de telefonia? Está na mão do particular. É um essencial que foi delegado. Então, aquela classificação da Lei Lopes Meirelles, segundo a qual os serviços ditos essenciais, eles não poderiam ser transferidos e delegados aos particulares, essa classificação, enquanto exemplos, hoje, na realidade, ela não mais existe, ela não procede, mas você tem que ponderar. Você tem que ponderar e você tem que lembrar, como eu disse, que a Lei Lopes falece em 90, deixando uma lacuna, com certeza, no direito. Afinal, né, não há como substituir, você tem sucessores, você não tem substitutos, porque não há como substituir aqueles que são insubstituíveis, igual a Lei Lopes não vai ter outro. Né? Mas a ideia foi antes da PND, da Política Nacional das Desestatizações, também conhecida como Política Nacional das Privatizações. Então, tudo isso foi antes dessa política, da Política Nacional das Privatizações ou Desestatizações. Tudo isso foi antes de que, Éden? Tudo isso foi antes da Lei de Concessão e Permissão de Serviço, da Lei 8987/95. Foi antes da Lei de Concessão e Permissão, que é de 95, e ele falece em 90. Foi antes da Política Nacional das Privatizações, em que a telefonia por leilão, ela foi transferida a particulares. Foi o leilão da telefonia que a gente, inclusive, pôde acompanhar pela televisão. Mas, enfim, você fica apenas com a noção, você fica apenas com um conceito, com uma ideia para a sua prova, de que o próprio ou propriamente dito é o essencial e que, a rigor, para ele, não pode ser delegado ao particular. Não se prenda ao exemplo, grave apenas a ideia dele. E que, por outro lado, o impróprio ou de utilidade pública, o impróprio ou de utilidade pública seria o que, Éden? O serviço impróprio ou de utilidade pública seria aquele, sim, aquele que poderia ser transferido, secundário, dito não essencial, seria o serviço secundário, o serviço dito não essencial, e este sim, seria aquele serviço apto a ser transferido para um particular. Você grava a ideia, repito, não precisa se prender aos exemplos. Na tela, olha lá, além dessa previsão, além desse reconhecimento, o que nós temos? Além dessa previsão e desse reconhecimento, você tem aí quanto aos destinatários. E quanto aos destinatários, o que nós lembramos? Quanto aos destinatários, os serviços podem ser classificados em gerais, de um lado, e individuais, do outro. Serviços gerais e serviços individuais. E qual a diferença, Éden? Bom, começando aqui, pelos serviços públicos gerais, o que nós temos? Que os gerais são aqueles que são prestados à coletividade como um todo, que eu não posso medir e calcular quanto cada um vai utilizar. Por isso falamos que, como regra, os serviços gerais, eles são o que, Éden? Eles são, eu vou colocar até uma setinha aqui, ó. Eles são indivisíveis. Por isso falamos que os serviços gerais, eles são indivisíveis, porque não dá para você calcular quanto cada um utiliza, já que eles são prestados à coletividade como um todo, e não dá para você ficar medindo quanto cada um utilizou daquele serviço. Aí você fala, tudo bem, professor, pense na segurança pública, na iluminação pública, eu tenho como calcular quanto cada pessoa vai utilizar de poste? Imagine, Jones, daqui para sua casa, tem como medir por quantos postes ligados você passou? Não. A iluminação pública é um serviço público geral. E como serviço público geral que é, eu não consigo medir, mensurar, aferir quanto cada pessoa vai utilizar. Eu não consigo medir quanto cada um utiliza. Da mesma forma, de segurança pública, ora, dá para você medir? Não. Vindo para cá, passaram 2 viaturas do seu lado. Então, você utilizou 2 pontos de serviço de segurança pública, porque 2 viaturas lhe acompanharam. Se você passar por um módulo, isso equivale a 5 pontos. Não existe essa contagem, porque o serviço é geral. E a segurança pública, ela está aí para tutelar todos. Não dá, repito, para você utilizar um termômetro para que você viesse a poder, por exemplo, mensurar quanto cada pessoa utilizou de segurança pública, para que você viesse a mensurar quanto cada pessoa utilizou de segurança pública. Isso não seria possível, isso não seria viável, isso não seria possível, isso não seria viável. Por isso se diz o serviço público geral, que é essa classificação quanto aos destinatários, ele a rigor se apresenta como sendo um serviço de natureza indivisível. Ele a rigor se apresenta como sendo um serviço de natureza indivisível. Na tela, olhe lá, e o que você tem, Éden? Se esse serviço geral ele é de natureza indivisível, ele deve ser mantido como, Éden, pela Receita Geral do Estado. E por isso a gente fala aí basicamente na arrecadação de impostos. Ora, meus amigos, na Câmara
2, você me acompanha agora, venha. Se não tem como mensurar quanto cada um utiliza, se não é possível essa identificação, essa aferição, se não é possível essa mensuração, com certeza ele deve ser mantido pela Receita Básica do Estado. Logo, ele deve ser mantido por meio de quê? Ele deve ser mantido por meio de impostos. Se eu não tenho como medir, se eu não tenho como mensurar, se eu não tenho como calcular quanto cada pessoa utiliza, se eu não tenho como calcular quanto cada pessoa utiliza, o que nós vamos fazer? Naturalmente, nós vamos manter esse serviço com arrecadação básica. A Receita Básica do Estado, basicamente, a partir da sua arrecadação de impostos. A partir da Receita Básica do Estado, vale dizer, a partir da arrecadação de impostos, eu vou manter esses serviços. Por exemplo, eu não tenho como cobrar da pessoa a segurança pública mais do que outra, porque ela mora perto da delegacia. Não tenho como cobrar mais de uma pessoa de iluminação pública do que de outra, porque ela utiliza mais as vias públicas à noite do que a outra que utiliza mais de dia. Já que eu não tenho como calcular, eu não tenho como medir, eu não posso ter tarifa para o usuário. Eu tenho que manter pela Receita Geral, pela Receita Básica e Geral dos Estados, do Estado, que é justamente aquela proveniente da própria arrecadação de impostos, que é justamente aquela proveniente da arrecadação de impostos. Na tela, observe comigo, nós temos aí o que, professor? Portanto, serviços públicos gerais, eles são de natureza indivisível, portanto eles são mantidos pela Receita Básica do Estado. Com certeza falamos aí Receita Geral, falamos aí de arrecadação de impostos, porque eu não posso medir se ele é de natureza indivisível, eu não posso medir, eu não posso calcular quanto cada pessoa utiliza. Aí você fala, tudo bem, professor, mas e se ele for individual? Bom, se o geral é de natureza indivisível, se o serviço público geral é de natureza indivisível, por outro lado, o serviço público individual, que é aquele prestado individualmente, este sim eu tenho como medir, este sim eu tenho como calcular quanto cada um utiliza. E ele vai ser mantido através de quê, Éden? Primeiro, na tela, olha lá, ele vai ser de natureza divisível ou ele vai ser de natureza indivisível? Se ele é um serviço público, se ele é um serviço público individual, ele é de natureza divisível. Ele é de natureza, eu vou colocar aqui, divisível. Ele é de natureza divisível, ok? Vou colocar aqui para ficar mais espaço. O serviço público, quanto aos destinatários, pode ser o que, Éden? Pode ser geral ou individual. O serviço geral, naturalmente, é de natureza indivisível, porque não dá para medir, aferir, calcular quanto cada pessoa utiliza. O geral é de natureza indivisível, porque não dá para medir, aferir, calcular, mensurar quanto cada um utiliza. E o individual é de natureza divisível. Porque este sim, individual, eu consigo medir, eu consigo calcular, eu consigo mensurar quanto cada pessoa vai utilizar. O geral, sim, eu consigo calcular quanto cada pessoa vai utilizar. E aí, justamente por isso, o serviço público geral, que é de natureza indivisível, ele é mantido pela Receita Geral do Estado. E a Receita Geral do Estado, eu chamei de quê? Arrecadação, basicamente, de impostos. Arrecadação de impostos. Pela Receita Geral do Estado, arrecadação de impostos. Já o serviço de natureza individual, ele é divisível. Este sim dá para eu calcular, dá para eu medir quanto cada pessoa utiliza. Com certeza, como exemplo, nós temos aí a energia, não mais a pública, mas sim a energia domiciliar, o transporte coletivo, a telefonia, são alguns, o que, professor? São alguns exemplos. Energia domiciliar, transporte coletivo, telefonia. Aí você fala, tudo bem, Éden, mas se ele é divisível, ele vai ser mantido através de quê? Se o indivisível foi mantido pela Receita Geral do Estado, através da arrecadação de impostos, o serviço de natureza divisível, por sua vez, ele vai ser mantido através de quê? Aqui depende. Porque o individual, ele pode ser, como eu disse, olha lá, compulsório
ou facultativo. E isso vai depender. Ele vai ser mantido através de quê, Éden? Com certeza não vai ser através de impostos, de receita geral do Estado, porque ele é individual, logo ele é de natureza divisível. Então ele vai ser mantido através de quê? Depende. A sua manutenção vai depender se ele for um individual, como eu disse, compulsório, ou se ele for o quê? Um individual, como eu tinha colocado aqui, um individual facultativo. Se ele vai ser um individual compulsório ou um individual facultativo. Se eles forem compulsórios, primeiro, o que significa o serviço compulsório, Éden? Os compulsórios, na prática, acabam sendo aqueles mais importantes, os ditos essenciais. Se ele é compulsório, você acha que ele vai ser mantido através de taxa ou de tarifa? Bom, se ele é compulsório, sua cobrança também vai ser compulsória. E se a cobrança é compulsória, você vai lembrar de taxa. Se a cobrança é compulsória, você vai lembrar de taxa. Você vai lembrar de taxa. O serviço compulsório, você lembra naturalmente da taxa. Por quê? Porque é um tributo, e é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal. Logo, o serviço compulsório é cobrado através de taxa, lembrando que ela é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, e se ele é compulsório, você paga pelo simples fato de ele estar à sua disposição. Só pelo serviço público existir, você paga a taxa. É a chamada, por exemplo, taxa mínima, no caso do saneamento básico. Você viaja, está de férias, mas chega a taxa mínima de saneamento. Mas você passou um mês todo viajando, mas vai pagar? Vai. Você vai pagar a taxa mínima. Por quê, professor? Porque estamos de um serviço compulsório, que naturalmente, na prática, acabam sendo aqueles serviços os mais relevantes, acabam sendo aqueles serviços mais essenciais, acabam sendo aqueles serviços os mais importantes. Então, na tela, observe, nós temos aí, portanto, serviços de natureza geral, são aqueles indivisíveis, que são mantidos pela Receita Geral do Estado, a exemplo dos impostos. Mas, por outro lado, se o serviço for individual, se ele for individual, a sua natureza não vai ser mais indivisível, e sim vai ser uma natureza divisível. Se o serviço for individual, ele será divisível, e o divisível pode ser compulsório ou facultativo. O divisível pode ser compulsório ou facultativo. O serviço individual compulsório é mantido através de quê, Éden? De prestações pecuniárias compulsórias, taxas, que são o que, professor? Na tela, observe, taxas que são tributos. Taxas que são tributos. Por outro lado, serviços ditos individuais, agora facultativos, estes, por sua vez, são mantidos através de que, Éden? Bom, os facultativos, eles não são mantidos através de taxa, porque taxa é para compulsório, já que ela é uma prestação pecuniária compulsória. Os outros, os facultativos, você só paga se utilizar. E aí, justamente por isso, dizemos que esses serviços, eles são prestados por meio de tarifas. De tarifa. A tarifa paga pelo usuário. Você entende porque o compulsório é mantido por taxa? Porque a taxa é um tributo, é diferente de impostos. Tudo isso, minha gente, em respeito àqueles que não são da área, parece a mesma coisa. Professor, a taxa não é um imposto? Não. Existe um gênero chamado tributos, e existem algumas espécies de tributos, e existem algumas espécies de tributos. E você tem impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria, contribuições sociais, enfim, você tem algumas espécies de tributos. O imposto é uma espécie de tributo, mas não é a única espécie de tributo cobrada do contribuinte. Você tem outros, como por exemplo a taxa, e taxa não se confunde com imposto. Uma coisa é imposto, como por exemplo o IPTU, outra coisa é a taxa, como a taxa de saneamento. São coisas distintas. Que você não precisa aqui saber a diferença, porque isso se estuda lá em direito tributário, em um outro cenário, em outro departamento, em outro contexto. Aqui você precisa lembrar que, se de um lado o serviço compulsório é cobrado através de taxa, que é um serviço, que é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, se é contraprestação, a partir da utilização, eu cobro uma taxa. Mas se a utilização é compulsória, a cobrança também tem que ser mediante uma prestação pecuniária compulsória. Por isso, a cobrança vem através de taxa, que é tributo, e é tributo vinculado à contraprestação estatal. E aí, como é compulsório, você paga mesmo se não utilizar. Por quê? Porque você paga pelo simples fato do serviço estar à sua disposição. Você vai pagar pelo simples fato do serviço estar à sua disposição.
E aí você paga aquela famosa taxa mínima. Se é pelo fato do serviço estar à sua disposição, pelo menos a taxa mínima você já paga. Pelo menos a taxa mínima você já tem que pagar. Beleza? Tudo jóia? Você passou um mês fora de casa, foi o exemplo que eu dei, e não utilizou o serviço de saneamento. Porque você estava fora, mas tem aquela taxa mínima. Pelo fato do serviço estar ali compulsoriamente disponível para você, você não escolhe a prestação ou não. Ele, mesmo que seja no mínimo, está à sua disposição. Beleza? Diferente é o do facultativo. Naquela hora lá, os serviços individuais facultativos, se eles são individuais é porque eles têm natureza divisível. E tendo natureza divisível, você só vai pagar se você utilizar, porque ele é facultativo. Ele é um divisível facultativo. É individual, logo é divisível, porém é um divisível facultativo. Eu tenho como calcular quanto cada um utiliza, mas aqui só se paga se utilizar. Os serviços facultativos você só paga pela utilização, só paga se utilizar. E por isso eles são mantidos não mais através de taxa, porque taxa é tributo, e tributo é obrigatório, é uma prestação pecuniária compulsória. Já por sua vez, esses serviços facultativos são mantidos através de tarifa. E tarifa, por sua vez, não tem natureza tributária. Se a taxa tem natureza de tributo, a tarifa, por sua vez, tem natureza de preço público. A tarifa, por sua vez, ela tem natureza de preço público. Taxa é tributo, mas a tarifa é preço público. Aí você fala, mas professor, e toda aquela discussão de taxa de iluminação pública? Como assim taxa de iluminação pública, se a iluminação pública é um serviço geral indivisível? É inconstitucional. Aquela famosa TIP foi declarada inconstitucional pelo Supremo, porque se ela é uma taxa, ela com certeza tem que estar relacionada com serviço individual compulsório, porque as taxas se relacionam com serviços individuais compulsórios. As taxas se relacionam com os individuais compulsórios. Assim você tem uma taxa. Você não pode cobrar taxa por iluminação pública, porque a iluminação é um serviço geral que é indivisível. O serviço individual é divisível, mas o geral é indivisível. Como é que você vai cobrar taxa se você não consegue calcular quanto cada um utiliza? Então, essa chamada e famosa taxa de iluminação pública é inconstitucional. Da mesma forma que a taxa do buraco e a taxa do bombeiro, que vêm embutidas respectivamente no IPVA e IPTU, são inconstitucionais. Porque a taxa do buraco vem no IPVA de maneira embutida, junto com o imposto sobre a propriedade de veículo automotivo, você tem a taxa do buraco. Porque o Estado está tapando muito buraco. Sim, mas taxa é um instrumento para pagamento de serviços individuais compulsórios. E o buraco, o serviço de tapa-buraco, é um serviço geral, não é um serviço individual. Não está para calcular por quantos buracos tapados cada indivíduo passou, cada cidadão utilizou. Quantos buracos tapados o cidadão utilizou. Não dá para calcular isso. Então é inconstitucional a taxa do buraco, é inconstitucional a taxa de bombeiro, que vem muitas vezes no IPTU, embutido no Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, vem a taxa do bombeiro. Ah, professor, mas tem como saber? Imagine, um prédio pegou fogo. Não, esse andar não se beneficiou do serviço dos bombeiros, aquele se beneficiou, esse apartamento mais ou menos. Não dá para você calcular, porque são serviços gerais, que são colocados à disposição da coletividade em geral e deveriam ser mantidos pela Receita Geral do Estado, que são os impostos, e não pela receita individual, e não através de taxas, porque taxas, repito, dizem respeito a receitas individuais para serviços de natureza individual compulsória, beleza? Então fica aí a crítica no que se refere à constitucionalidade desses serviços. São serviços o quê? Cujas cobranças nesse modelo são inconstitucionais. A taxa do bombeiro, a taxa do buraco, a taxa da iluminação pública. Então o que eu tenho que guardar para minha prova, Éden, sobre quanto aos destinatários? Olhe lá, quanto aos destinatários, o que nós guardamos? Que os serviços eles se dividem em gerais e individuais. Os gerais possuem natureza indivisível, como iluminação pública, como segurança pública, e naturalmente não dá para calcular quanto cada um utiliza. Se não dá para calcular quanto cada um utiliza, eles são mantidos por meio de que, Éden? Pela Receita Geral do Estado, vale dizer, eles são mantidos por impostos. Já os serviços individuais, esses dá para você calcular quanto cada um utiliza. Por isso que, diferentemente do geral, que é indivisível, os serviços individuais são divisíveis. Os serviços individuais são de natureza divisível. E eles se dividem em individuais compulsórios
e individuais facultativos. O serviço individual pode ser individual compulsório ou pode ser individual facultativo. O individual compulsório é mantido de quê? Através de quê? De taxa, porque é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, é uma prestação pecuniária compulsória. Mas os facultativos são mantidos através de tarifa, que não tem natureza tributária, como a taxa. Tem natureza agora de preço público, é diferente. A tarifa tem natureza de preço público e o sujeito só paga se utilizar. Na tela observe, dentro desse contexto que eu disse, é inconstitucional que Éden, a famosa taxa de iluminação pública, a taxa do buraco, a taxa do bombeiro, tudo isso é inconstitucional, porque se são serviços gerais, deviam ser mantidos por impostos que dizem respeito à Receita Geral do Estado e não por taxas que são tributos vinculados a prestações compulsórias, a serviços de natureza individual, portanto de natureza divisível. Não é o caso da iluminação pública, nem do bombeiro, nem do buraco. Beleza? Bom, fechada essa análise da classificação, vimos quanto à essencialidade, vimos quanto aos destinatários, vimos dentro da essencialidade próprios e impróprios, quanto aos destinatários gerais e gerais indivisíveis, individuais divisíveis, e dentro dos individuais vimos aqui compulsórios e facultativos. Fechada essa análise, fechado esse estudo sobre a classificação, já tínhamos falado sobre conceitos e generalidades, já tínhamos falado sobre princípios, chegamos aqui agora no Instituto da Delegação. E esse tópico 4, que fala sobre a delegação, vai trazer o que, Éden? Um pouco sobre autorização, concessão e permissão de serviços. Então, tópico 4, sobre delegação. O que nós temos que lembrar sobre delegação? O que nós temos que lembrar, professor? Bom, em relação à delegação de serviços, nós temos que lembrar o seguinte, a administração ela pode prestar um serviço tanto de maneira centralizada ou descentralizada. Uma das formas de descentralizar é a descentralização por delegação, que nada mais é do que uma transferência, o deslocamento da execução dos serviços para outras pessoas jurídicas. Professor, como se dá essa ideia, essa questão da centralização e da descentralização? Eu vou recapitular aqui para que você tenha uma ideia, para que você tenha uma noção daquilo que a gente estudou lá no início do curso, lá na terceira aula, quando a gente falou de organização administrativa brasileira, ou simplesmente organização da administração pública. Eu falei que existe uma administração direta, também conhecida como administração centralizada, de um lado, e falei que existe uma administração indireta, também chamada de administração descentralizada. Então, a administração direta ou centralizada de um lado, indireta ou descentralizada do outro. A administração direta, você viu comigo, foi União, Estados, DF, municípios. A administração indireta, descentralizada, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade. E eu disse que o serviço, meus amigos, ele pode ser prestado direto pela administração pública direta, e essa vai ser a prestação centralizada. Mas quando ele é transferido para outras pessoas, ele é descentralizado. Ele pode ser descentralizado para quem, Éden? Para os entes da administração pública indireta ou descentralizada, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades, para essa administração indireta ou descentralizada, ou para particulares. A descentralização ela pode acontecer não só para os entes da administração pública indireta ou descentralizada, mas também para particulares. E aí existem dois tipos de descentralização. A descentralização, existem dois tipos de descentralização. A descentralização por outorga, de um lado, e a descentralização por delegação do outro. A descentralização por outorga, de um lado, e a descentralização por delegação. A diferença é que a descentralização por outorga transfere titularidade mais execução, ao passo que a descentralização por delegação, ela transfere só execução. Ela transfere só execução. Então você tem aqui de um lado titularidade mais execução. E o outro você tem só execução. Titularidade mais execução. E o outro você tem a transferência só de o que, professor? Só de execução. Só de execução.
Bom, transferir a titularidade é algo grave, porque você está transferindo a própria propriedade do serviço. Se é algo grave, só pode ser feito por lei. E mesmo assim, além de ser feito por lei, só pode ser feito por lei para as pessoas da administração indireta de direito público. Para as pessoas da administração pública indireta de direito público. Ou seja, só pode ser feito para quem é, para autarquias e para fundações públicas de direito público. Só pode ser feito para autarquias e fundações públicas de direito público. Bom, e a descentralização por delegação? Essa a gente vai falar depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta já já.